Boa noite, tudo bom, gente? Vamos iniciar então mais uma live aqui da série sobre mídia, né? Dos nossos encontros. Maravilhosa, Luciana Liviero. Que já tá aqui, vou te convidar então, Luciana. Celular. Olá, já tô aqui. Tudo bom? Tudo bem, Carol, e você? Doutora Carolina, vou fazer de conta que você não foi minha colega de PUC. Vamos fingir assim, Tudo né? bem? Menos intimidade. Tudo bom, Luciana? Então, Tudo bem, pra você? todo mundo. Tudo bem. Isso aqui é uma série Muito de lives. obrigada. Só avisar para quem pelo convite, né? Desculpa. Imagina. Eu que te agradeço. Só queria avisar para quem está vendo pela primeira vez que essa aqui é uma série de lives sobre mídia, né, e judiciário. E hoje estamos aqui com você, que é uma jornalista maravilhosa, com muita experiência. Não sei se devemos falar quantos anos, aí você vai se apresentar, você que escolhe, não é mesmo? E, enfim, vamos começar assim, então, não é? Com você mesma, nos brindando com a sua biografia, porque eu acho que ninguém melhor do que você mesma, não é? Para falar sobre você. Obrigada, doutora Carolina. Eu conheci a doutora Carolina na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde nós duas cursamos jornalismo, né? Eu segui na carreira de jornalismo desde então e a doutora Carolina acabou então fazendo também a Faculdade de Direito da USP de São Francisco, maravilhosa, uma carreira maravilhosa, se tornando juíza, né? Então é um prazer, Carol, não só estar aqui hoje com você, mas ter te acompanhado, né, em boa parte dessa trajetória. Já faz 30 anos que eu trabalho com jornalismo, apesar de não termos ainda 30 anos de formados em jornalismo. A gente se formou em 1993, mas desde 91, no segundo ano de faculdade, eu já comecei a trabalhar, né? E, de fato, essas questões do judiciário sempre estiveram presentes, né? Ou eu como repórter e muito eu como apresentadora. Eu, durante muito tempo, e imagino que muitas pessoas devam lembrar, não só no Fala Brasil, que foi um jornal da TV Record que eu apresentei, de rede nacional, mas muito também, e essa nossa conversa me fez lembrar muito dele, do Percival de Souza, que foi meu colega comentarista no programa Record Notícias, que nós apresentávamos na hora do almoço. Isso foi em 2009, 2010. E ali, naquele momento, a gente comentava muitos casos, havia muitos casos policiais, muitos casos de julgamento. Eu vi que você conversou aqui, a sua última live foi com o juiz que participou do julgamento do Misael Bispo, né? Acusado de assassinar a Márcia Nakajima, né? E eu cobri esse caso, então, na época, muito com o Percival de Souza, que também é um jornalista que se formou em Direito. Não seguiu a carreira do magistrado como você, mas ele também é formado em Direito. Então, foi uma experiência muito interessante poder dividir esse espaço jornalístico com ele também. Que ótimo. Eu me lembro disso. Eu lembro que teve uma época que você ficava no jornal praticamente o dia inteiro. Meu marido mesmo falava: Carolina, tá de novo aquela sua amiga ali, acho que ela tá dona da emissora de TV já. Não é? E aí, porque especialmente nesses casos, né, Carol? Eu lembro, por exemplo, do caso da menina, da Eloá. A Eloá foi aquela que foi sequestrada pelo namorado, não é isso? Porque é tanto caso também, e que ficou aquele cerco, a imprensa acompanhando, acabou com a morte dela, né? Pelo namorado, e ele também, se eu não me engano, acho que acabou morto também, eu não estou lembrada agora. Mas eram casos, então, que a gente ficava acompanhando, e a própria história do Misael, quando foram encontrar um corpo da moça na represa, né? Eu lembro disso. Então, são casos que despertam muito o interesse das pessoas, a curiosidade das pessoas em saber o que de fato aconteceu. E eu acho que isso é meio natural de todo mundo. Quando a gente ouve que há um crime, há um suspeito e há um mistério, ainda há muitas perguntas sem respostas, eu acho que as pessoas têm esse ímpeto de tentar resolver, de tentar descobrir a verdade.
que no fim é o que todo mundo quer, é o que o jornalista quer, é o que o juiz quer e é o que a população que acompanha também quer, né? Afinal de contas, o que aconteceu aquela noite? Quem matou? Né? Por que matou? São essas perguntas que a gente, como jornalista, e você, talvez, no trabalho ali como juíza, também tenta responder, né? Exato. Essa que é uma questão interessante, né? Como eu tô, né, passei um pouco pelas duas áreas, eu estou sempre tentando explicar para os dois lados esse interesse, né, para os juízes em relação aos processos e um pouco para os jornalistas a dificuldade que os juízes têm de lidar com isso. Porque o juiz, no seu processo, ele controla muito tudo que acontece. Nós temos o total controle. Não é? Nós é que controlamos até a manifestação das partes, se tem algum problema, como todos devem lidar ali no processo. E quando a coisa sai do processo e vai para a vida real, não é? Vai para a imprensa, vai para a questão da informação, fica muito complicado, porque perde-se o controle. Né? O juiz ele tem que informar, mas ele tem algumas vedações, que a própria LOMAN impede, por exemplo, nós não podemos pré-julgar. Então é muito delicado. E às vezes o jornalista não entende muito bem. Então eu acho muito interessante, se você puder explicar um pouco, né, para o lado aqui do judiciário, lá dos juízes muitos que estão assistindo, como é isso? Por que, por exemplo, o jornalista não gosta de falar com a assessoria de imprensa? Né? Os juízes falam, poxa, mas tem assessoria de imprensa, por que precisa falar comigo? Por que é interessante isso? Porque a assessoria de imprensa vai dar aquele texto padrão, né? Ela não detém totalmente a informação como um juiz vai deter, como um advogado vai saber dos detalhes, né? Ela sabe do que passaram para ela, ou seja, já foi filtrado ali no meio desse caminho, né? E eu imagino que o jornalista pense que ele indo direto à fonte e mais ainda, direto com quem tem acesso a toda a informação e né, o poder ali sobre tudo que está acontecendo, ele pode ter uma chance de conseguir alguma informação exclusiva, alguma informação de fato muito importante. A assessoria de imprensa, ela vai dar a mesma informação para todo jornalista. E todo jornalista quer uma informação exclusiva, quer uma informação diferente, quer sair na frente. Então, por isso, eu suponho que a informação da assessoria de imprensa é muito válida, sem dúvida alguma, né? Mas ela não é o suficiente. A gente quer mais. A gente quer algo diferente, algo exclusivo. Entendi. E principalmente quando se trata, né, como você que trabalhou num jornal que lida com a imagem, é muito importante ter a imagem também, acredito, do juiz. E uma das questões que os juízes também questionam muito é, poxa, mas eu falei tanto, né? E o que saiu foi 10 segundos. E aí o que eu costumo falar é, olha, mas fale uma linguagem mais acessível. E o tempo num jornal é muito caro. Não é isso? Como é para o lado de lá, né? Olha, vamos fazer um media training, aliás, vamos pegar aí a Magis e já vamos programar um media training, que é justamente fazer com que os clientes de um media training entendam isso que você falou. O tempo na televisão, na rádio, e hoje em dia a paciência das pessoas também é muito curta. Né? Então, mesmo na internet, hoje eu tenho meu canal na internet, você sabe, o canal Luciana Liviero mesmo, faço muitas entrevistas. Você já me deu o prazer de dar uma entrevista também como juiz eleitoral, toda essa questão aí de voto impresso, já falamos sobre isso, tem um vídeo lá no canal. E mesmo na internet, o tempo é uma questão. Porque se eu faço um vídeo com você, por mais interessante que esteja a nossa conversa, de 1 hora, muita gente já não vai ver, Carolina. Vai ver ali na capa do vídeo 1 hora e 57 minutos, a pessoa não vai entrar. Ao passo de que se ela vê 12 minutos, 8 minutos, a gente sabe, porque com a gente também é assim muitas vezes. Você quer alguma informação rápida, você fala, não, esse de 1 hora eu não vou ver. Deixa eu ver esse aqui de 8 minutos, de 12 minutos. Então, o tempo na TV, na rádio, na internet, o espaço no jornal, ele é muito valioso. É preciso, sim, saber dar uma informação concisa. É preciso saber dar a informação que vai ser relevante para aquela matéria, a informação que aquele repórter precisa para tornar a matéria dele interessante. Né? Então, a gente fala assim, nesse Media Training, inclusive, que a pessoa precisa ter as mensagens-chave feitas na cabeça.
E em 13 segundos. Se você puder montar mensagens-chave de 13 segundos, fatos interessantes, relevantes, importantes, a probabilidade de uma dessas suas mensagens entrar no ar daquele jeito que você falou é muito grande, né? Então, não se sintam desprestigiados, não é porque a fala não foi importante, não é porque a fala não foi interessante, mas é porque, de repente, ela ficou muito longa, de repente, ela não explicou um detalhe que o jornalista queria que o juiz ou o advogado explicasse naquele ponto da reportagem, né? Então, tem tudo isso, é uma série de fatores mesmo. E, na realidade, o jornalista, na maioria das vezes, ele não vai mudar o teor de um depoimento de um juiz ou de qualquer pessoa por má fé, né? Às vezes é algum desconhecimento, ele acha que o termo que ele trocou significa a mesma coisa, não é isso que cortar aquilo ali não vai fazer a menor diferença. Não é verdade? A maioria, assim, absurda maioria dos jornalistas tem extrema boa-fé, quer informar, não é? Sim, porque eu acho que às vezes você fica com a impressão que não, né? E não é isso. Eu acredito nisso também. Eu acredito que haja boa-fé na grande maioria dos casos. Óbvio que há os maus jornalistas, como há mal tudo, né? Sim. Mas na maioria dos casos eu acho que é sim na boa-fé e é aquela tentativa do jornalista de traduzir uma informação. É uma informação que às vezes é muito técnica. Você sabe que eu tive um dos meus primeiros chefes em televisão, ele falava para mim, perde na precisão e ganha na difusão. Então, às vezes, o juiz, o médico, está preocupado numa entrevista em dar o termo técnico daquela atitude, daquela ação, ou daquele tratamento, daquela doença. Só que ninguém vai entender o que ele falou. E aí sim, concordo com você, o jornalista, na tentativa de traduzir e na ignorância dos termos técnicos, do palavreado jurídico mesmo, né? E do conhecimento jurídico, muitas vezes a gente pode sim se enganar, achar que é a mesma coisa e traduzir de uma maneira errônea, o que é péssimo, sem dúvida alguma, porque a gente não pode querer atingir as pessoas com uma informação mais fácil, mas errada. Aí não faz sentido, né? E na realidade, então, que às vezes as pessoas não entendem muito bem, né, quando estão do lado de cá, esse contato prévio, às vezes, com o jornalista, não é? Até para explicar um pouco sobre o que vai ser a entrevista, os temas que às vezes os juízes pensam, mas para quê? Eu vou lá, eu falo e acabou. Não, até para explicar para o jornalista esses termos técnicos, o que quer dizer, o que ele vai dizer, pode ser muito interessante para evitar esse ruído na comunicação, não é? Sem dúvida. E para deixar para ele, juiz, também entender do que o jornalista precisa. Sim. Porque, de novo, senão vai criar uma frustração nele. Ele vai ficar ali meia hora conversando com o jornalista e não vai entender do que o jornalista realmente precisa. Então, nessa conversa prévia, é uma ótima dica. Aliás, pode ficar claríssimo, inclusive, o juiz pode perguntar o que você precisa. Por onde é que vai a sua reportagem? Né? Que tipo de informação minha você acha importante, necessária, e eu vou ver se eu posso dar. Claro. Né? Mas você entender do que o jornalista precisa, isso já é meio caminho andado. E ajudá-lo a traduzir, porque numa conversa prévia dessa, justamente ele pode falar, doutor, isso significa o quê, o jornalista? Significa tal e tal? O juiz vai falar, não, significa tal e tal. Ele mesmo vai traduzir, né? A gente costuma dizer também, né, Carolina, doutora Carolina, pode falar, Carolina. Fale como se você estivesse explicando para Dona Maria, para sua avó, para uma pessoa mais simples, para uma pessoa que não tem conhecimento algum dessa matéria. Fale como se você estivesse falando com ela. Porque na televisão, na rádio, na internet, você está falando com um mundo, com todo tipo de pessoa. E se você quer atingir a todas essas pessoas, você precisa usar um linguajar e termos que as pessoas conheçam, né? Exatamente. E a preocupação, muitas vezes, do juiz é exatamente essa. O que os outros juristas vão pensar, né? A preocupação com a precisão, porque é isso, é a questão realmente do controle. Então, é importante ter o controle, então, usar realmente o termo técnico, mas de uma forma clara. Eu até recomendo muitas vezes, já está sendo uma aula de media training. Comecinho, né? Mas vai esclarecer.
Eu até recomendo muitas vezes, e eu falo dos médicos, porque com os médicos é a mesma coisa, né? A gente também sente essa preocupação deles com a classe, com os colegas, né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, olha, pode falar, você faz questão de falar o termo técnico, fale, mas traduza na sequência. Em seguida, explique, né? Porque lembre-se que as pessoas não sabem. Você está falando para um mundo de gente. Você não está falando só para os seus colegas, você está falando para muito mais gente. Então, lembre-se dessas pessoas, tenha elas em mente, dê a informação técnica como você acha que ela é necessária, curta, lembre-se do tempo, você não tem todo o tempo do mundo, e traduza depois, que é fundamental para sua mensagem atingir, chegar às pessoas. Ficar claro. E deixa claro quanto tempo eu vou ter. Não é? E aí, Claro. Nós estamos acostumados com o tempo também. Nós temos tempo para tudo. Né? Claro. A audiência tem tempo, enfim. Agora, entrando efetivamente no nosso tema, né? Esses casos midiáticos. Para nós é até um pouco estranho, né? Que haja todo esse interesse. Né? No começo aí da sua fala, até você falou, né? As pessoas se interessam. E cada vez mais, imprensa, enfim, mídia, tem que buscar o interesse das pessoas. Então, talvez por isso que se busque toda essa interlocução. E nós, ainda hoje, eu fico impressionada com como tem programas de TV que basicamente só tratam de casos, né, judiciários. Aquele caso lá de Brasília, né, do maníaco. Foi impressionante. Parecia assim, que as coisas só aconteciam enquanto alguns jornais estavam no ar, né? Era interessante isso. Parecia que a polícia só ia trabalhar, porque a impressão que eles davam, os jornalistas, é tão bem feito isso, que era essa. Eu ficava às vezes pensando, será que ele também está assistindo? Será que ele sabe onde a polícia está por conta? Porque certamente ele deve assistir também. Com certeza. Ele deve ter uma televisão. Então é muito Você sabe parece que tempo real, né? Que nesse sentido tem me chamado a atenção, e imagino que sua também, das pessoas que estão aqui com a gente, a quantidade nos canais de streaming, né? No Netflix, na Globoplay, Amazon, etc. e tal, a quantidade de séries sobre crimes. Sim. É impressionante. Muitos americanos, eu acho que isso vem muito de lá, começa muito lá. Os documentários, ou mesmo meio documentário com encenação, relembrando casos que foram grandes mistérios. Existem até séries que são de casos até hoje sem solução. E as pessoas adoram, porque, de novo, elas vão lá assistir para ver, quem sabe, eu acho aí o pulo do gato, né? Agora, aqui no Brasil, por exemplo, eu estava assistindo esses dias ao caso Evandro, na Globoplay, que é um caso muito interessante. Eu não sei se você chegou a assistir, se o pessoal que está aqui com a gente acompanhou. O desaparecimento de uma criança na década de 90, 80 ou 90, e aquele mistério. O que aconteceu com essa criança? Não era só ela, havia outras crianças desaparecidas também. O julgamento, a participação da imprensa, a atenção toda que foi voltada para aquele caso, o pré-julgamento, a ânsia de dar uma resposta, tanto da polícia, quanto da imprensa, quanto da justiça. Como todos esses agentes se sentiram pressionados pela opinião pública para dar uma resposta. Quem matou, por que matou, vamos condenar, né? Vamos dar a justiça, vamos dar uma resposta. E com o tempo, com o passar do tempo, foi se provando e mostrando que houve um grande engano, que muita gente embarcou por causa dessa pressa, né? Então, foi um caso muito interessante. Eu acho que fala muito, explica muito desse nosso papo aqui hoje. Outro podcast que fez muito sucesso, que eu também recomendo para vocês, que é um caso mais antigo ainda, da década de 70, se eu não me engano, ou 80, que foi o caso do Doc. Como é que era? Agora da Leila Diniz e do... Doc, como é que chama, gente? Quem viu aí o caso? Chama Praia dos Ossos. Sim. Praia dos Ossos, sim, esse sim, podcast. Sim. Se alguém lembrar aí, me lembra aí o nome dele. Quero ver se alguém Doc coloca. Street, Doc isso Street, mesmo. Obrigada, Leone. Exatamente. E é um podcast.
Sim. Aliás, o caso Evandro também tem um podcast. E diz que são, assim, dezenas de episódios e o povo fica viciado. Eu já conversei com várias pessoas que estavam, assim, viciadas. Porque também é a maneira como é contada a história e tal. Esse caso do Doca Street é a mesma coisa, o julgamento. Né? Então, aí aparecem as figuras. Os advogados, muitos deles gostam de aparecer. Algumas testemunhas também gostam daqueles holofotes, daquela atenção. Outras, claro, abominam. Promotores, da mesma forma. Muitos adoram o show, o espetáculo e fazem do tribunal um espetáculo também, ainda mais agora que muitos deles são televisionados. Eles sabem disso. Eles vestem ali a capa do personagem. Então, eu acho que, para você ver, eu acho que isso confirma a existência desses documentários e tantos outros nessas séries, que existe um interesse muito grande das pessoas em acompanhar. E a gente sabe que quando você é melhor do que ninguém. Quando você é juíza de um tribunal e é um caso de repercussão, tem fila na porta de gente querendo entrar e participar ali ao vivo e acompanhar, não é verdade? Sim. E é interessante nesses true crimes que eu assisto e eu gosto muito depois de ver os comentários, né? São feitos por jornalistas normalmente, né? Os jornalistas investigativos, enfim, que pesquisam. Então, geralmente são muito bem feitos. E é muito interessante como geralmente as pessoas criticam muito, colocando como a justiça, né? E outro dia até eu gravei lá, né, para minha página agora do Instagram, que eu estou tentando esclarecer algumas coisas lá. E questionando isso, o que é a justiça? Que as pessoas entendem como justiça. Porque teve um outro acho que é a Elisa, que é aquele caso do Yoki, né? Que ela Tô assistindo matou, agora. né? Esquartejou. Agora. E aí eu a vi... Elise Matsuda, né? Isso, essa. Isso. Aí eu vi uma pessoa, né? Que é especializada em comentar coisas assim, né? Não sei nem se deve ser jornalista. E ela estava comentando isso, falando, sabe? Porque, na verdade... o julgamento foi feito de uma forma, talvez, não tão profunda, e ela não teve muita oportunidade talvez, de esclarecer melhor, né? Porque diz que tem os dois lados, a pessoa foi mais para a defesa, então talvez não tenha sido tão justo. Gente, é o júri. Né? O júri acredita no que ele quiser acreditar. O que é o júri? É a população. Né? Então, o júri não pode ser injusto. Né? O júri somos todos nós analisando um caso. Então, na verdade, não existe isso, né? Existe aplicada ou não. Mas será no caso Evandro, foi o trabalho da polícia ali que foi feito, enfim. Né? Dessa forma, a gente não sabe direito como foi feito na parte do judiciário. Então, é muito importante a gente entender direito. Então, por isso que eu falo, até para os meus colegas juízes, às vezes é interessante, assim, dar entrevista explicando o procedimento, explicando qual é o papel de cada um. Você não precisa explicar o processo em si, mas explicar o que cada um faz, porque às vezes a gente acaba levando uma culpa que não é nossa. Sim, né? Sim. E agora também você fala dos jurados, mas os jurados muitas vezes também eles são enganados no sentido por uma defesa muito bem feita ou Sim. por uma acusação muito bem feita, por um argumento convincente, né? Então, tem tudo isso. E, sem dúvida, eu acho que esse trabalho, doutora Carolina, que você tem feito na sua página, aqui no Instagram, Juíza Carolina Munhoz, é isso que está no Instagram, a sua arroba? Carolina Nabarro. Carolina Nabarro. É interessantíssimo, eu te dou os parabéns mesmo, como jornalista e como cidadã, porque a gente não conhece. Só quem conhece é quem está ali dentro. Só quem conhece é quem trabalha com isso, é quem lida com isso todos os dias. Quem está de fora não entende todos os meandros. E mais, o que eles sabem, a população em geral, é através do jornalista, por meio do jornalista. E nós temos a questão do tempo, como a gente falou agora há pouco. Então, a gente não tem tempo para sentar e falar, gente, espera aí, vamos entender? Começa assim, ele falou assado, o outro falou... Não, a gente não tem tempo. A matéria tem 2 minutos, tem 1 minuto e meio. É nada. Então, a gente, nessa necessidade de contar uma grande história em 1 minuto e meio, deixamos detalhes, às vezes, fundamentais de fora. Sim. Né? E, de novo, não por má fé, mas por engano, por não ver o que era importante.
né? Por não dar devida importância a um fato que, de repente, não poderia ficar fora, porque muda o contexto da história, né? E precisa ser interessante, é o que você falou. Às vezes, você explicar muito, você perde o fio da meada, a pessoa se desinteressa, não é? Sim. Na verdade, esses casos midiáticos, quando eles vão realmente para as grandes TVs, para a imprensa, se torna um grande romance, né? Não é nem romance, um caso policial. Uma novela, uma novelona. É isso. E aí, nós que estamos na realidade, é que precisamos trazer esse senso realmente de realidade, porque tem pessoas por trás disso tudo. E é isso que preocupa nós que estamos do lado de cá. Porque, assim, sim, a pessoa está envolvida num crime, mas todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, existem pessoas envolvidas ali, existe a família dessas pessoas envolvidas, e nós, muitas vezes, nos preocupamos com tudo isso. Então, o que você falou, né? O que eu sempre falo para os meus colegas é pesquisa, né? Procura bons profissionais. Em toda área, você vai ter bons e maus profissionais. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Tem que achar que todos são maus, né? Não é mesmo? E há essa questão também da transmissão dos julgamentos, né? Que eu acho muito interessante, porque talvez essa seja a maneira mais próxima que as pessoas podem ter de acompanhar tudo o que está acontecendo ali, né? Quando isso é transmitido na íntegra, que eu nem sei se hoje em dia, talvez, não sei como está acontecendo com a internet, se julgamentos assim são transmitidos na íntegra. Porque isso é uma maneira, eu imagino, muito boa. Quem de fato tem interesse, quem de fato quer saber, pode acompanhar real time, na mesma hora, junto com os jurados, junto com a plateia que está ali presente, junto com o promotor, com o advogado, e com as testemunhas e vítimas envolvidas na história, se vivas ainda, claro, e os acusados, o desenrolar. E daí a pessoa pode também, talvez, formar a sua própria opinião. E você sabe que eu lembro muito, por falar desses casos da questão da justiça e tal, daqueles programas americanos. Eu morei nos Estados Unidos, você sabe, né? Antes disso, já tinha morado no Canadá. E eles usam muito lá e se popularizou de uma maneira enorme. Aqui no Brasil, interessante que isso não chegou. Não sei porquê, talvez até você saiba nos dizer. Aqueles programas de tribunal. A Judge Judy era uma das principais. Ela virou um ícone dessa história. É uma juíza e o programa de televisão é dentro do tribunal, ela julgando os casos. Sim. Não eram casos de júri, né? Eram casos que o juiz chegava. Então, eram disputas. Ah, porque ele pegou o meu terreno, eu morava lá, mas eu já tinha pago não sei quantas prestações, aquelas coisas. E eles vão na frente da juíza, tudo televisionado, e as pessoas acompanham o desenrolar da história. E essa juíza, no caso, a Judy, eu não lembro o sobrenome dela, ela era completamente performática, ela era brava até dizer chega. Então, alguém vinha com alguma gracinha, ela já dava logo uma na pessoa para... E é sensacional, era muito bacana. Inclusive, por a gente poder entender como é que funciona um pouco a cabeça do juiz. Por onde é que ele vai, que perguntas que ele está fazendo, né? Qual é, no final das contas, quando ela faz o arremate ali para dar a sentença dela, qual foi o entendimento dela? Qual foi o raciocínio dela? Eu não sei por que esses programas... Você sabe desses programas que eu estou falando? Sim, para ser sincera, eu assisto às vezes quando o pessoal manda, né? Olha, mas nunca assisti inteiro. Essa Judge Judy, ela era sensacional. Eu já vi que tem vários outros, ela acho que nem faz mais. Já vi outras juízes também, homens no lugar, mas ela era sensacional. E eu não sei por que isso não veio para o Brasil. Não sei, deve haver alguma dificuldade para que esse tipo de programa não seja transmitido aqui também no Brasil. Porque interesse e audiência, eu tenho certeza que teria. Eu não sei se já chegou a pensar nisso. Talvez aqui nós tivéssemos problema com relação a direito de imagem, porque nós temos a TV Justiça que mostra sessões, né, dos tribunais superiores que não tem público, né? Não tem público, não tem
as partes, né, dos processos. Mas a verdade é que aqui... Mas então, aí nesse caso, né, doutora Carolina, é diferente. Coisa ali, termos técnicos, ninguém entende bolhufas do que está sendo dito, ou seja, ninguém se interessa. Quem não é da área, né? E a gente, pensando na população brasileira de uma maneira geral, as pessoas não têm conhecimento suficiente para acompanhar isso, né? Agora ali não, ali é vida real. É a fulana que brigou com a outra vizinha porque a outra não parava de fazer barulho. Entendeu? E aí a outra foi, quebrou uma vidraça dela, vão as duas para a justiça. É isso, né? É que aqui, na verdade, nós teríamos talvez algo parecido no juizado especial civil, que nós teríamos alguns sem advogado. Mas nós não temos um processo dessa forma tão informal. Não temos. Então, e um juiz que atuasse dessa forma. E nosso tribunal, ele é muito conservador, né? Então, acho que seria muito difícil, até com relação ao juiz da entrevista, né? Atuar na imprensa é um pouco complicado. Imagina um programa desse tipo. Não sei se temos condição ainda. Mas, enfim, para quem quiser ver, eu acho que já está acessível no YouTube, deve estar. E é bastante curioso ver como é que se desenrola ali uma audiência, né, na frente do juiz, tal. É bem, bem bacana. Eu adorava assistir, muito pela figura da juíza também, que não levava desaforo para casa. Vinha alguém com gracinha, querendo enrolar, contando uma mentirazinha, ela já muito esperta, já pegava, já dava um corretivo. Sensacional, adorava. Não, aqui nós não temos, acho que juízes assim, audiências assim. Até para o juiz se manifestar em redes sociais, existe um regulamento do CNJ super rígido, que pode ou não pode ser falado, porque a lei orgânica da magistratura, ela realmente veda muitas coisas. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Até uma questão interessante, nós saímos de um juiz que era muito distante, né? Muito, 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 para agora estamos numa fase de refletir um pouco, hoje em dia, qual é o juiz que a sociedade realmente quer e precisa. Se é esse juiz americano, né, ou esse juiz tão distante como era antigamente também. Eu acho que ali na prática, talvez seja interessante ter um juiz que converse mais, né? Que explique mais o que está acontecendo para todo mundo que participa ali. Mas, antes também da nossa conversa, eu estava pensando nesses promotores estrelas, nesses advogados estrelas, nesse pessoal que gosta de aparecer, dar informação para um ou para outro, às vezes exclusiva, gosta de dar entrevista. E com isso também vai moldando a opinião pública, né? Se ele está contra o réu ou a favor do réu, dependendo da personalidade desse profissional, seja ele o promotor ou o advogado, ele consegue ir levando a opinião pública para o lado dele. E então eu estava pensando, antes da nossa conversa, eu falei, como é importante o juiz, neste caso, se manter uma pessoa mais inacessível para a imprensa. Sim. Né? Porque ele realmente... E como eu tenho ainda para mim a figura do juiz como uma pessoa de fato, na maioria dos casos, nesses casos de crimes, etc., em outros, infelizmente, nem sempre, mas uma figura imparcial, inacessível, ela está ali superior, é dela a condução daquele processo tão sério, tão importante para a vida das pessoas. Então, eu estava falando como é importante a gente ter essa visão do juiz, preservada do juiz. O promotor é uma estrela, o advogado adora dar entrevista, mas o juiz, aquele ali, a figura dele é inabalável. Nós temos, a Raquel, ela falou que todo juiz deveria fazer um curso de psicologia. Na verdade, logo que a gente passa no concurso, nós passamos por todo um treinamento para que fiquemos, né, isentos, um distanciamento muito grande, esse afastamento que a gente tem. Só que, na verdade, todo juiz é um ser humano também. Então, o que acontece? Quando o juiz, por um outro lado, é solicitado nesse outro sentido, eu acho que é esse caminho de volta que é um pouco mais difícil. Né? Porque o juiz, ele é como médico. Nós nos blindamos tanto, e aí, às vezes, as pessoas falam, olha, cadê aquele juiz mais humano? Né? Cadê o juiz aqui que vai dar
uma entrevista, que vai participar mais, o juiz faz parte da sociedade. Aí tem juiz que fala, opa, peraí, né? Eu tenho que estar isento, imparcial. Minha irmã é psicóloga. E ela me questiona muito. Às vezes eu falo, por favor, para de me questionar tanto. Isso aqui não é uma questão filosófica, né, em que nós devemos nos questionar tanto. Para, daqui a pouco eu estou aqui em conflito comigo mesmo, não pode. Porque ela fala isso. É impossível isso, Carolina. É impossível. Né? Uma pessoa ser tão imparcial, tão isenta, falou, é possível, é um treinamento. A gente treina tanto que você realmente não faz diferença. Para minha irmã, que é psicóloga, ela acha impossível. Porque, lógico, ela não fez a faculdade que eu fiz, ela não fez a escola que eu fiz, ela não... E é isso que é interessante, não vou entrar nessa polêmica aqui. Mas é muito importante você, como juiz, passar por tudo que nós passamos. Por isso que às vezes as pessoas questionam um pouco os ministros. Muitos ministros não passam por essa escola, né, do primeiro grau, do julgamento. No começo da carreira do juiz, muitas vezes é muito difícil. Os primeiros julgamentos que você faz são muito difíceis. Primeiros, né, as pessoas falam, caso midiático, isso não afeta o juiz? Outro dia uma pessoa me perguntou isso. Né? Adianta a pessoa ir na imprensa? Adianta a pessoa fazer, né, toda essa... Todo esse barulho, né? Eu falei, para o juiz isso não adianta nada. O juiz não vai ficar assistindo na TV o caso dele. O juiz não vai ficar vendo nas redes sociais as pessoas dizendo se é inocente. O juiz vai ver a prova dos autos. Se não tiver ali... E, aliás, se você não tiver prova suficiente, é aquilo que eu falei, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, o juiz só vai condenar se tiver prova para condenação. E às vezes as pessoas falam, não é muito difícil julgar no caso criminal? Não é, porque é matemático. É muito simples até, se nós formos pensar. As provas chegam até o juiz e para o juiz, naquele momento, não importa. As pessoas falam, mas você é rico, você é pobre? Não importa. As pessoas falam, o rico tem uma defesa melhor que o pobre. Não tem, porque no Brasil todos têm direito à defesa e hoje a Defensoria Pública é excelente. Nós temos um concurso dificílimo. Então, é mais. Mas a questão, né, da Defensoria Pública, por exemplo, ela pode ser maravilhosa, mas eu acho que ainda existem poucos profissionais para o tanto de gente, para a demanda que existe, né, doutora? Sim. Eu acho que são muitos casos para os profissionais que existem. Mas eles se dedicam, viu? Sim, não, tem alguns lugares que ainda não tem. A demanda deve ser muito... A demanda é muito grande, né? A gente tem uma quantidade, uma população carcerária enorme, né? Então, eu imagino que não haja defensores públicos suficientes para dar conta de tantos casos. Infelizmente, moramos num país violento e de muita injustiça, né? Social, inclusive, né? Que leva a todo esse processo que a gente conhece, né? E na questão dos ricos também, é o que eu estava falando, talvez na área criminal não haja tanta diferença. Sim. Mas a diferença que existe talvez não seja nem da decisão do juiz. Apesar que, como eu disse lá atrás, como existem maus jornalistas, existem maus juízes também. E a gente tem a operação aí acontecendo, agora eu não me lembro qual é o estado, se é Mato Grosso do Sul. Inclusive, uma desembargadora vai fazer agora uma delação premiada, entregando juízes, desembargadores, advogados, uma série de pessoas envolvidas em venda de sentença. Então, esse lado podre também existe como em tudo, né? Agora, num caso civil, por exemplo, qual que é a diferença? Eu imagino, o rico, ele tem dinheiro para apelar, para ter um advogado ou uma equipe de advogados, 10 advogados, procurando, no caso dele, uma brecha para conseguir um habeas corpus, para conseguir uma redução de pena, diferentemente de uma pessoa sem recursos, que muitas vezes, a senhora sabe melhor do que eu, fica preso 4 anos, 5 anos, sem um julgamento. Né? Então, o que acontece aqui no Brasil é o seguinte, quem não tem dinheiro tem direito à assistência judiciária gratuita, então não paga recurso, não pagaria nada disso, nem para entrar com a ação. E quem não tem dinheiro, se não tiver um lugar que não tem defensor público, tem a OAB, né? Que vai... o Estado, ele paga um advogado para essa pessoa. Então, ninguém fica sem assistência judiciária. O problema é que falta o quê? Na minha opinião, informação. Muitas vezes a pessoa não sabe que ela pode defender o direito dela. Né? Ela é citada e ela não vai atrás para buscar o seu advogado. Falta informação até, às vezes, das provas que ela precisa produzir. Eu defendo muito que tinha que ter aula de direito nas escolas. Cidadania.
As pessoas precisam saber dos seus direitos básicos. Isso que a gente está falando aqui, a gente nem está falando mais de caso midiático, mas porque eu acho muito importante. Porque isso acaba sendo caso midiático, né, doutora? Esses casos, a injustiça é midiática também, né? Quantos casos a gente está sempre falando, né? Porque o que acontece é o seguinte, né? Você falou de não ter defensores suficientes. A defensoria acaba optando, né, por atuar em algumas áreas, né? Então, por exemplo, no criminal tem mais defensores que no civil. Mas onde não tem defensores, são nomeados advogados. Então, a pessoa sempre vai ter um advogado. E o que realmente acontece, é claro, né? A pessoa com recurso vai poder, talvez, você falou, é fato, mas para o juiz especificamente, não faz diferença. E a lei tem mecanismos para tentar equilibrar. O hipossuficiente, como a gente chama, que é quem tem menos recurso, vai ter facilidades, vamos dizer assim, para se defender no processo. O consumidor, por exemplo, não vai precisar fazer um processo contra uma grande empresa, porque a empresa tem mais facilidade. Então, a lei, ela tenta equilibrar. E para o juiz, realmente, não vai fazer a diferença. Até o juiz, muitas vezes, outro dia, numa live com os advogados, o advogado me perguntou isso. Doutor, é verdade que se o juiz percebe, né, que a parte está mal assessorada, ele acaba fazendo o contrário? Ele tende a, né, julgar um pouco mais a favor, fazer as provas, produzir provas a favor dessa parte? Eu falei, não, doutor, o juiz ele vai ser imparcial. O que acontece é que muitas vezes alguma prova que é necessária para o julgamento e não é feita, o juiz pode, essa prova às vezes que é imprescindível, ele vai determinar. Mas realmente o juiz tem que fazer isso. E em relação à imprensa, muitas vezes, é muito complicado, às vezes, para o jornalista. Entender que o juiz, às vezes, para se preservar, ele tende a se isolar, muitas vezes, porque ele não pode estar envolvido nesse burburinho todo. Até por isso. Acho perfeito. É o que eu te disse antes dessa nossa conversa. Eu pensei como isso é importante. Porque é um mínimo de seriedade, vamos dizer, que a gente tem. É saber que o juiz está ali na dele, quietinho, inacessível, que ele não está fazendo parte de circo nenhum. Sim. Porque o julgamento pode ser um circo, aquele povo todo querendo acompanhar, querendo entrar, querendo transmitir. Mas o juiz estando preservado, dá para a gente a sensação de que a coisa vai ser séria. Vai ser levada. E é isso. Isso é importante. Outro dia eu também estava conversando sobre um outro tema em que eu falei isso. Para o juiz de primeiro grau, isso é o mais importante. E Deus nos livre de um país em que o juiz não se preocupe com isso, com essa isenção e com o cumprimento da lei. O juiz, mais do que qualquer coisa, ele vai cumprir a lei. Então, se alguma coisa está errada, nós temos que mudar a lei. Porque o juiz não pode se achar superior à lei e achar que ele pode mudar. Então, se a Loman impede o juiz de falar sobre o processo que ele vai julgar, ele não vai falar sobre o processo que ele vai julgar. Porque o juiz, ele exige que os outros cumpram a lei. Já imaginou que hipocrisia? Se ele mesmo não cumprir a lei? Sem dúvida. Não tem a menor lógica. Então... E o que a gente tem que rever também, eu imagino, em se tratando de casos midiáticos, é a responsabilidade desses agentes que participam das reportagens, das entrevistas, e que, como eu disse, podem manipular a opinião pública a seu favor, a favor do seu cliente, a favor do réu, a favor da vítima. Então, o jornalista, muitas vezes, na maioria das vezes, eu vou dizer, ele não vai inventar nada. Tem um ou outro que quer apimentar a sua reportagem e põe um dado ali, mas isso é uma exceção, né? Isso é errado e por isso mesmo é uma exceção. É alguém que quer atenção e ibope a qualquer custo. Existe também, mas é uma exceção. Agora, de uma maneira geral, o jornalista ele vai através da informação oficial, mas da informação mais bombástica, mais uau, olha só, todo mundo vai querer saber disso. Claro. E quem passa isso pra gente, de novo, é o advogado, né? É o promotor que fala, foi ele, sem dúvida alguma. Então, acompanhando esses casos que a gente vê pela televisão, o caso Evandro, como eu estava citando, que aconteceu há muitos anos, ou mesmo agora o caso da Elisa, o caso do Doca Street, quando você vê esses agentes falando, esses personagens e tal,
eles vão levando a opinião pública. E o jornalista tá dando palavra àquelas pessoas. Então, ele pode ser usado também, a imprensa e a mídia, como instrumento para favorecer um resultado que seja de interesse de quem está falando, né? Claro. E a gente não pode deixar de dar reportagem, porque aí vem a opinião pública. Exato. A pressão da opinião pública que quer saber. Quem E foi? o outro... A novelinha, cadê o capítulo de hoje? E como que o outro veículo deu e você não, né? Sim, sim, sem dúvida alguma. Há casos, a gente sabe, que despertam muito o interesse das pessoas. A curiosidade das pessoas. Ou seja, existe uma demanda por aquela informação. E o jornalista antenado, o veículo antenado, ele quer saber. O que as pessoas querem saber? É esse tipo de matéria que a gente vai querer dar. Então, de novo, a história, por exemplo, dos programas jornalísticos policialescos. Que é crime, crime, sangue, 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 né? A gente brinca, enxuga, sai sangue. Sim, sim. Há um interesse. Lamentavelmente, tristemente, dá ibope. As pessoas querem ver. As pessoas querem saber. Ao contrário, quando você fala casos bacanas, uma boa ação, não sei o quê, tem gente que não se interessa. E isso é da natureza humana, não cabe a nós aqui agora querer. Eu só sei dos números. Eu testemunhei isso. Quando é uma coisa de um crime, a Elise Matsunaga, não sei o quê, quem foi, acharam uma perna, achou uma cabeça. Meu Deus! Todo mundo para em frente à televisão, a maioria, para acompanhar, para ver, né? E o jornalista vai atrás de informação e vai ouvir quem se presta a falar. Quem se presta a falar nesses casos, né? Vai procurar uma testemunha. E aí, de novo, é uma história que é um quebra-cabeça. Ela não é totalmente contada. Não tem numa reportagem, não tem todas as partes. Exato. Né? E para nós, né? Você até já acompanhou algumas discussões de alguns casos, né? No nosso grupo de colegas jornalistas, em que é muito interessante ver isso, para mim, juiz, essa coisa agora do tribunal da mídia, né? Todo mundo julga tão facilmente. Para mim, que faço isso profissionalmente, isso é muito claro. Você não pode tirar nenhuma conclusão com uma versão de um fato. Mas, geralmente, o que chega através da imprensa é uma versão. Tem caso, até eu me lembro daquele caso do elevador, lembra? Que uma empregada doméstica tinha um filho na casa da patroa, e aí ela deixou o menino sozinho no elevador. Nem lembro como acabou essa história. Parecia muito óbvio o que aconteceu. Mas até num caso como esse, calma. Todo caso, para nós juízes, porque eu não posso prejulgar nunca. Pode ser um caso de estupro de vulnerável, uma criança, um caso horroroso, que o padrasto, eu tenho um laudo, eu não posso nunca pegar um processo, ler ali o boletim de ocorrência, ler a denúncia e falar essa pessoa é um monstro. Porque senão essa pessoa não vai ter direito a um julgamento justo. Não vai ter um juiz ali. Muito interessante nesse caso do menino Evandro, que está na Globoplay. Isso mostra, né, como é muito curioso que no primeiro episódio, acaba o primeiro episódio, você já tem certeza quem matou, por que matou, você já tem ódio daquelas pessoas. E no segundo episódio, a coisa começa a mudar de figura. Surge uma história nova ali, surge uma testemunha que não tinha aparecido ainda, uma pista que muda, embaralha tudo de novo. Então, é nessas horas que realmente a gente fala, poxa, como eu fui precipitado. Né? E isso acontece diariamente. Na internet, a gente vê hoje em dia cancelamentos. Né? Você nem sabe, você não sabe da missa metade, como você disse, e você já está ali também cancelando, metendo a boca. E é a vida das pessoas, né, Luciana? Eu lembro quando eu estava na escola da magistratura, nós fomos assistir, porque nós vamos assistir várias audiências. A primeira audiência de infância que eu fui assistir, e eu me lembro que nós ouvimos o menor infrator, né, que é chamado de menor infrator, o adolescente infrator, faz muito tempo isso. E eu lembro que, nossa, eu fiquei com tanta pena ali naquela, né? Aquela situação, coitado. Nossa, com certeza. Ai, não foi. Não... Dali a pouco veio a vítima. Aí eu já falei, nossa, que absurdo. E aí eu falei, aquilo para mim foi uma lição tão grande que eu falei, olha só, como a gente nunca pode, toda história tem pelo menos dois lados e a verdade. Porque às vezes a verdade está no meio. Mesma coisa testemunha.
né? Para nós que trabalhamos com isso. Você ouve uma testemunha, te conta uma história que ela tem certeza do que ela viu. Você ouve outra testemunha que às vezes te conta uma história totalmente diferente, nenhuma das duas está mentindo. Elas só estão vendo de formas diferentes, porque nós somos um resultado de toda uma bagagem. Até o olhar da gente é diferente. Uma pessoa usa óculos, outra não usa. Uma pessoa vê a coisa pensando, às vezes você não tá distraído. Às vezes assim, o que chama atenção para uma não é o que chama atenção para outra. Exato. E às vezes tem promotor que é mais bravo. Excelência, pela ordem. Crime de falso testemunho. Quero que a testemunha seja presa. Calma, doutor. Vamos... Aí eu tento. Olha, vamos tentar. Me explica melhor isso. E às vezes a pessoa só não está sabendo colocar em palavras. As pessoas ficam nervosas na frente de um juiz. Então é muito interessante isso. Né? E às vezes as pessoas também na frente de um jornalista, às vezes a pessoa quer aparecer. Não é? Às vezes a pessoa quer contar uma história boa, não né? É? Quer dar aquela floreada para a história ficar bacana. Então, para o jornalista também, muitas vezes, é o momento que ele pode, talvez, dar um pouquinho de brilho para aquilo que ele está divulgando. Enfim. Nossa, olha, temos 9 minutos, só passou tão rápido, foi tão bom. Que bom, que ótimo. Eu acho que é um assunto super interessante. De novo, parabéns pelo trabalho que você está fazendo na sua página. Para quem me segue aqui e está hoje conhecendo aqui a página da APA Magis e também da doutora Carolina Navarro, muito interessante, porque ela está ali na página dela, muito mesmo, Carol, explicando o trabalho do juiz, explicando tudo isso que ela está contando aqui para gente, né? E muito mais. Esse dia a dia do juiz que a gente desconhece. Como é que o juiz toma uma decisão, né? É isso, relevante para a vida de uma pessoa, vai mudar a vida de uma pessoa. Olha que responsabilidade. E fala sobre casos específicos também. Muito. Eu adoro, eu tenho visto muito os seus vídeos. Acho que foi uma ideia sensacional. E esses papos também, essas conversas, também, porque é conversando que a gente se entende, que a gente começa a entender o outro lado, como é que vê o lado do jornalista, né? Por que às vezes a gente tem aquele afã de fazer, de falar. Hoje em dia, ainda tem mais isso. Além de nós termos um espaço pequeno numa reportagem, mesmo num jornal, num artigo de jornal, você tem lá tantas linhas, tantas palavras, mas hoje em dia a gente tem a pressão da internet. Exato. Você não tem mais que voltar, escrever, ler, reler. Não, você está ali ouvindo e você está digitando e postando na rede social do jornal, não sei o quê. Isso também, claro, vai dar mais margem a erro. E, infelizmente, há injustiças, né? Infelizmente, há injustiças. Por isso que é importante a gente relembrar toda hora. Olha a responsabilidade que nós temos, né? Vocês como juízes, nós como jornalistas, as pessoas como telespectadores, ouvintes, em tentar sempre apaziguar, falar, será que é isso mesmo? Né? Não cravar nada, porque a gente não sabe da missa à metade. Essa é a verdade. É verdade. Eu acho que se as pessoas respirarem, tentarem se informar um pouco mais primeiro, a minha ideia, tanto lá quanto aqui na Pamages, é levar informação para as pessoas. Né? Porque o que a gente sente é isso, que as pessoas cada vez mais querem a informação muito rápida. Então, se a informação não está ali ao alcance da mão, ninguém se preocupa em pesquisar um pouco mais, não é? Antes de já cravar, é isso. E tem muita gente mal intencionada, hoje as fake news, hoje, né, infelizmente nós temos menos jornalistas trabalhando com informação e mais pessoas que não têm tão boa fé. Até se você quiser falar um pouquinho do teu também trabalho com a Indignada, eu adoro também, assisto sempre aqui de quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, toda quinta-feira, 8 horas da noite, no meu canal lá no YouTube. Inscrevam-se, @Luliviero, ou Luciana Oliveira, no YouTube você procura. O A Indignada é um quadro, eu tenho programas de entrevistas, de viagem, mas o A Indignada é um quadro, é um resumo de notícias da semana, perdão. Sempre às 8 horas da noite ao vivo, e é isso, é um apanhado de notícias importantes daquela semana. Também na melhor intenção de levar a informação, de traduzir um pouco, né? Mastigar um pouco o que está acontecendo, ligar o Lé com o Cré,
porque às vezes a gente vê uma notícia, a gente não entende a repercussão daquilo, o contexto em que aquela notícia vem, né? Então é um bate-papo muito informal, o pessoal participa trazendo informação, colocando os comentários, eu faço questão sempre de estar lendo esses comentários para aproximar as pessoas. De novo, para fazê-las entender também como é que Brasília funciona, né? Como é que a justiça funciona, muitas vezes, no que eu sei, ou eu falo da minha experiência de 30 anos de jornalismo. Então, de novo, eu concordo com você. Como boa jornalista que você é, e juiz ainda por cima, né? A gente sabe como informação é uma coisa importante, essencial, e como faz a diferença na vida das pessoas. Na nossa Constituição, né, ela começa dizendo que o Brasil é um Estado democrático de direito. Não tem como nós termos o que nós dissemos que seríamos sem informação, né? Informação é fundamental para que qualquer um possa exercer a cidadania. E sem uma boa imprensa, sem, né, podermos ter bons jornalistas, nós não temos informação. Então, o que eu falo para os meus colegas juízes sempre é isso, né? Selecionem, né? Vejam para quem vocês vão falar, mas não deixem de dar informação. Porque se o juiz não for o interlocutor, outros serão. Quem não é? será, Nem né? sempre vão ter informação mais correta, vão ter interesse em falar o que é o correto. Não é porque o que você falou, tem muitos interesses envolvidos. Então, nós não podemos deixar de ocupar esse espaço. Eu sempre falo isso. Mesmo nesses casos midiáticos. Né? É importante isso. Então, eu só posso te agradecer muito. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco hoje. Espero contar com você outras vezes. Foi muito bom. Falamos de tanta coisa, né? Sempre, sempre. Nós sempre temos muito que conversar. É sempre um papo muito gostoso. Muito obrigada pelo convite. Fico lisonjeada mesmo de poder participar aqui dessa sua série de entrevistas. Muito obrigada, Abramages, e sucesso aí nesse seu mandato aí diante da entidade. Obrigada, Luciana. Tchau, gente. Vai ficar gravado, tá bem? Até logo. Tudo de bom. Tchau, Obrigada. tchau.